Fala galerinha linda, tudo bem com vocês? Paz seja com todos. Eu estive pensando sobre qual seria o tema que a gente poderia abordar nesse primeiro vídeo do nosso canal. E em uma conversa com um amigo hoje mais cedo, me veio um tema muito específico à mente: paternidade. Paternidade. E é sobre isso que a gente vai falar em alguns minutos, de um modo um pouco superficial talvez, mas espero que abençoe de alguma maneira a sua vida. Bom, a verdade é que faz muita diferença nós sabermos quem somos em Deus. Eu queria que você acompanhasse aí no livro de Romanos, capítulo 8, do versículo 14 a seguir, diz assim: Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes com temor, mas recebeste um espírito de adoção pelo qual clamamos: Abba, Pai. O Espírito mesmo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E se somos filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Uau, que texto extraordinário! Esse texto é um texto muito conhecido, talvez a maioria de vocês que está assistindo esse vídeo já leu esse texto em algum momento da sua caminhada cristã. E não só esse texto, mas a gente tem inúmeros materiais, inúmeras pregações, inúmeras canções que falam sobre essa temática, paternidade. Mas existe uma verdade sobre esse tema. A verdade é que nossa vida cristã só consegue ser diferente. A nossa vida só consegue ser diferente quando nós entendemos a nossa identidade de filhos, quando nós descobrimos quem nós somos em Deus. E, por experiência própria, galera, é muito diferente você dizer que sabe que Deus é seu pai, ou ouvir muitas pessoas, e até mesmo você às vezes pronunciar a palavra pai, mas não saber como isso é de fato um diferencial na sua vida, quando você descobre genuinamente o sentido de Deus ser o seu pai. Isso é incrível. Quando nós descobrimos que nós somos filhos de Deus, quando acontece essa comunicação descrita por Paulo neste texto, de que o Espírito comunica ao nosso próprio Espírito, o Espírito Santo de Deus comunica a nós que nós somos filhos de Deus, isso é uma coisa extraordinária. E eu tenho uma palavra para você que talvez tenha sofrido muito nesses dias, seja com qual for o problema, seja qual for a dificuldade, talvez seja a ansiedade, que é um dos temas que nós vamos abordar futuramente no nosso canal, talvez seja as ausências que você sofreu na sua infância, sofre ainda na sua adolescência, não sei qual a sua idade que está ouvindo, que está assistindo esse vídeo. Talvez seja traumas que você carrega consigo e que só você e Deus conhecem. Mas a palavra de Deus para você hoje, para o seu e para o meu coração, é que quando nós descobrimos quem nós somos em Deus, que somos herdeiros de Deus, que somos chamados filhos de Deus, isso faz toda a diferença. Isso cura a nossa alma, isso cura a nossa vida, isso cessa a nossa dor, a nossa angústia e as nossas inconstâncias em relação às ausências que a gente sofreu nessa vida. Talvez você tenha tido um relacionamento turbulento ou conturbado com seu pai, com a sua mãe, ou tenha esse relacionamento dentro da sua casa. Sabe de uma coisa? Quando você descobre de fato que é filho de Deus, quando você consegue viver isso de fato, isso não faz mais diferença para você. É lógico que todos nós queremos ter o amor, o afeto, o abraço, o afago dos nossos pais biológicos. Todo mundo quer. Mas, infelizmente, nós sabemos que existem muitos casos em que isso não procede, em que dentro dos lares, talvez por uma questão de criação, talvez por uma questão de cultura familiar, os filhos não encontram nos seus pais este afeto, este abraço, esta presença tão constante, né? Aqueles chamados pais ausentes, com os quais muitos de nós temos que lidar ou tivemos que lidar em algum momento da nossa vida. Mas que gloriosa verdade é nós entendermos e sabermos que a paternidade de Deus supre todas as nossas ausências. Supre toda a ausência que a gente possa vir a sofrer ou possa ter vindo sofrer na nossa vida, na nossa infância, na nossa pré-adolescência, na nossa adolescência.
Olha, meu querido, minha querida, você que me assiste nesse vídeo, eu queria te encorajar a viver na prática a sua identidade de filho de Deus. Eu queria que aí onde você está assistindo agora, você entendesse que existe um pai que se preocupa com você. Um pai que está disposto a te abraçar em todos os momentos da sua vida. A Bíblia vai dizer em outro texto maravilhoso que pode até mesmo uma mãe se esquecer do seu próprio filho, mas o Senhor, esse jamais se esquece de nós. O Senhor é o nosso pai perfeito. Nós temos que entender que o nosso pai biológico, ele tem falhas, a nossa mãe biológica tem falhas. Isso vale para qualquer tipo de relacionamento que venhamos ter, né, nessa esfera horizontal, com os nossos amigos, com os nossos irmãos. São pessoas, são humanos, são falhos como a gente. Então estamos sujeitos a nos frustrar, a nos decepcionar em qualquer momento da nossa caminhada. Mas nós temos um bom Pai do céu. Nesse texto vai dizer Abba, Pai. Abba é uma expressão, né, lá no seu original, aramaico, hebraico, enfim, que expressa a fala de uma criança ainda chamando Deus de Pai. Nós chamando Deus de Pai, né? Mas era uma expressão usada pelas crianças, né? Que usavam essa língua para chamar os seus pais, ainda como um balbuciar, ainda como que dizendo papá, papai, naquelas primeiras sílabas, né? Quando a gente fala ali as nossas primeiras palavras. E Deus, ele é o nosso Pai, ele é o nosso papai. Aqui nós temos uma ideia nesse texto quando se diz que nós recebemos um espírito que nos faz clamar Abba, Pai. Dá uma ideia de reforçar. Pai, Pai. Papai, meu Pai. Então que nós possamos entender que nós recebemos esse espírito de adoção. Nós somos filhos de Deus. Nós não somos meras criaturas soltas nesse mundo. Talvez você aí se questionando que ninguém se importa com você. Talvez você que às vezes pare e não entende ainda o seu valor. Deixa o Espírito Santo ministrar isso no seu coração aí agora onde você estiver. Você é um filho amado de Deus. Você é uma filha amada de Deus. Pode clamar. Clame Abba, Pai. Nós não temos um espírito de temor, de medo, de covardia, como Paulo escreveu. Nós não recebemos um espírito de escravidão. Nós não somos escravos de Deus. Interessante que às vezes a gente se porta como se fosse. A gente se porta como se fosse apenas um escravo de Deus, um servo de Deus. Não que nós não sejamos servos, me entenda. Nós somos, mas nós somos mais também do que isso. Nós somos filhos de Deus, filhos amados de Deus. E nós devemos nos portar como tal. Essa é a palavra que o Espírito deixa para o nosso coração hoje, deixa para o seu coração hoje. Você é um filho, você é uma filha amada de Deus, eu sou uma filha amada de Deus. E no dia que eu descobri essa verdade na minha vida especificamente, eu espero ter a oportunidade de compartilhar com vocês muito em breve. Isso fez toda a diferença para que eu superasse vários problemas da minha personalidade, vários problemas na minha identidade. Porque quando você descobre quem de fato você é em Deus, eu repito, isso muda tudo. Isso muda tudo. Isso muda a sua visão de mundo. Isso muda a sua visão a respeito do propósito da sua existência. Então, quando você, de fato, conseguir aplicar essa verdade na sua vida, você conseguirá superar problemas como baixa autoestima, como depressão, como ansiedade, como vários outros problemas que geralmente surgem atrelados ou ligados a essa ausência de figura paterna, de referencial paterno. Quantas pessoas hoje não vivem por aí tristes, cabisbaixas, como eu disse, porque não receberam ou porque não recebem este cuidado, este abraço de um pai, né, biológico, de um pai humano. Mas como eu ouvi um dia, isso mudou a minha vida. Se te falta o abraço do pai da terra, nunca te faltará o abraço do Pai do céu. Se te falta esse afeto, esse afago do seu Pai da terra, eu compartilho da sua tristeza e eu compreendo. Mas não se esqueça, não deixe que isso te desanime, não se sinta desamparado nem só nesse mundo. Porque você é um filho amado de Deus. E o nosso Pai, nosso Abba dos céus, ele sempre tem um abraço para o nosso coração angustiado, para o nosso coração questionador de filho,
Porque às vezes ser filho não nos livra dos questionamentos, mas a diferença de ser um filho é que nós temos a resposta para esses questionamentos. E a resposta é o nosso próprio Abba, o nosso próprio Pai. Que o Pai te abençoe, que Ele te guarde e que a gente possa se ver muito em breve aqui no canal. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu joinha, curte aí, compartilhe com seus amigos. E se não é inscrito ainda no canal, se inscreva para nos ajudar a fazer com que essa palavra alcance ainda mais corações. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até a próxima, galera. Fui!